Deus abençoe você e a sua casa, que a sua casa receba a chuva de bênção dos céus. Vamos trabalhar um tema muito interessante e importante para os nossos dias. O distanciamento social é consequência do distanciamento espiritual. Somos seres humanos e fomos criados para termos comunhão, vivermos em agrupamentos, vivermos juntos. Mas, devido à desobediência do homem, nós nos afastamos de Deus e nos afastamos uns dos outros, porque essa é a consequência. Hoje vivemos de um modo individualista, individual, mas nem sempre foi assim. E nem precisa continuar sendo assim. Mas antes de entrar no tema, eu quero ler um versículo para vocês e vamos ouvir uma canção. O versículo está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Que maravilha é esse versículo, que informação tremenda ele nos traz. Deus fez tudo formoso no devido tempo. Deus, ele continua fazendo formosamente, graciosamente, todas as coisas no devido tempo. Deus é poderoso para, no devido tempo, trazer as coisas à existência na sua vida. Outra informação maravilhosa, também pôs a eternidade no coração do homem. Por isso que nós fomos criados para esse relacionamento, porque Deus colocou em nós o desejo de nos relacionarmos com Ele por todo sempre, por toda a eternidade. É uma relação duradoura, eterna. Mas, como eu disse, infelizmente o homem, o ser humano, desobedeceu e se afastou da eternidade. Entramos no tempo finito, mas fica por aqui. Vou falar para você no final que há uma solução para que a gente volte a estarmos juntos, congregados em comunhão com a eternidade e uns com os outros, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e com a família da igreja, com os nossos amigos, mas tudo depende do retorno espiritual, a renovação, a transformação. Fique comigo, vamos ouvir
uma canção.
Olá, estamos aqui de novo para falar então agora sim sobre o tema distanciamento social reflexo do distanciamento espiritual. Infelizmente, o homem, o primeiro Adão, ele se afastou de Deus por decisão própria. O primeiro casal, Adão e Eva, por decisão própria, eles então se afastam, desobedecem a Deus, onde havia uma plena comunhão, uma harmonia perfeita com a natureza, tudo funcionando de forma, as engrenagens muito perfeita, funcionando harmonicamente, sem nenhuma falha, mas o homem, o ser humano, então, ele decide se afastar dessa harmonia, decide se afastar da casa do Pai. E vamos ver então, esse distanciamento que nós estamos vivendo hoje, aconteceu no passado e é tudo reflexo do distanciamento espiritual. Quero começar com um texto em Gênesis, então, capítulo 2, vamos mostrar alguns textos aqui para vocês, aonde nos mostrará que o primeiro casal, a primeira família se distanciaram de Deus. Então, está lá Gênesis capítulo 2, vai dizer assim, 2, versículo 4, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então Deus é quem criou. Se você estava com dúvida no seu coração sobre a criação, sobre o criacionismo, está aqui. Deus criou todas as coisas, né? Olha lá, versículo 7, então vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que coisa maravilhosa! Deus quem nos criou, foi Deus quem nos fez do pó da terra. Soprou em nós a vida a vida biológica, a vida natural, mas também soprou em nós o seu Espírito, o Ruá de Deus, e nos tornando alma vivente. Que coisa maravilhosa, que ambiente estava vivendo a primeira família, né? Onde foi construído um jardim maravilhoso. Depois você pode ler esse texto na íntegra. E estava lá esse casal vivendo harmoniosamente com a natureza, desfrutando. Não havia esse distanciamento social, né? E olha lá, versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E aí então fez brotar do solo árvores agradáveis, boas para alimento, e também árvores da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, leia esse texto que você vai ver que está o jardim plantado entre rios, 4 grandes rios que regavam este lugar, mantendo vida e a comunhão com Deus. Mas você sabe que no capítulo então 3 vai entrar a cena da queda do homem, aonde a serpente ilude, engana o casal, e o casal então desobedecem, e eles perdem essa comunhão, e eles sofrem o distanciamento de Deus. Olha lá então comigo, então no capítulo 3, você vai ver ali logo nos primeiros versículos, isso que eu estou dizendo para você, aonde eles desobedecem a Deus, comem da árvore, do fruto da árvore, e eles sofrem então o distanciamento. A primeira consequência é que eles descobrem que eles estão nus, né? Ou seja, eles descobrem que a sua vergonha, eles entendem que agora eles estão culpáveis. A vergonha veio sobre eles, a culpa veio sobre eles, algo que eles desfrutavam do amor, da presença, da natureza, mas a desobediência trouxe a ele a consciência da culpa, trouxe a eles a vergonha da desobediência. E aí então o versículo 8 do capítulo 3 vai dizer assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus,
o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Que tristeza você se esconder de Deus. Mais ou menos como nós estamos vivendo hoje, temos que ficar escondidos, trancados, distanciados dos quais nós amamos. Talvez do pai, da mãe, dos tios, primos. Mas tudo isso é reflexo do distanciamento espiritual. Quanto tempo, às vezes, você já faz que não tem uma vida íntima, produtiva, agradável com Deus Criador de todas as coisas, aquele que soprou a vida sobre você, aquele que trouxe você à existência, né? Consequentemente, é o afastamento. Será que eu e você estamos assim escondidos? Nos afastamos da presença do Senhor? E lá, e Deus, então, no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha a pergunta de Deus. Deus, ele tem soberania e conhecimento de todas as coisas, mas ele deixou registrado para entender que você e eu estamos longe. Não dos olhos, porque Deus enxerga todas as coisas, mas estamos longe do coração. Onde estás você, casal? Eu criei uma casa, um ambiente favorável para vocês, e vocês se distanciaram da minha presença. Será que você está distante do Senhor Jesus? Será que você está vivendo hoje esse distanciamento social? Com certeza é reflexo do distanciamento de Deus. Muitas pessoas estão em desespero, depressões, suicídios, mortes, violência. Por quê? Porque estão distante do ambiente favorável, estão distante de Deus. Só Deus pode construir ambientes favoráveis nas nossas vidas, para as nossas famílias. Entenda isso. Estamos vivendo esse momento porque a humanidade, até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo, se distanciou-se e passou a adorar o próprio homem, tirou Cristo do centro e colocou o homem e a sua vontade no centro de todas as coisas. Então, só há harmonia, só há beleza em ambientes criados pelo próprio Deus. E nós estamos vivendo esse ambiente porque estamos distantes de Deus. E assim, qual foi a consequência? Né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, vai dizer assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então fomos expulsos da harmonia, fomos expulsos da presença do Senhor Jesus. Porque Deus quis? Não, porque nós pecamos. E todo pecado tem a sua consequência. Pode ser que você não esteja passando pela consequência, você esteja dizendo: poxa, todo dia eu estou fazendo barbaridades e a cada dia eu estou sendo abençoado. Como diz o meu amigo Marcolino, o pecado é como uma fatura de crédito. Você gasta hoje para cobrar amanhã. Você será cobrado. Nós seremos cobrados e pagaremos pelas nossas dívidas. Só Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas fique aí. Então nós fomos expulsos do jardim do Éden. Nós saímos da presença do Eterno. Nós nos deixamos enganar, fomos seduzidos pelas coisas deste mundo e estamos vivendo esse distanciamento. Com certeza, se Deus fosse o Senhor dessa nação, nós comeríamos o melhor da terra. Deus precisa estar no comando, nós precisamos nos aproximar de Deus, porque nós só temos uma caminhada: nos distanciar cada vez mais de Deus. É o que acontece aqui. Então,
Estávamos na presença, já fomos colocados para o lado de fora, por nossa culpa. Gozávamos, desfrutávamos de uma presença eterna, mas fomos colocados para fora, já do jardim, já estamos fora. E aí, não muito contente, nós, o ser humano, começou a caminhar cada vez mais longe, e a cada passo distante de Deus, aumentava o pecado. Então vai dizer então que Adão e Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. Você sabe, né? Um pastor e o outro lavrador. Eles tiveram ali, um sentiu ciúmes do outro, Caim, ficou enciumado, descaiu o semblante de Caim. Então ele colocou no seu coração de matar. Ele planejou, gente, olha lá, Gênesis 4, versículo 8, diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gente, ele premeditou o crime do irmão. Ele pensou como fazer. Vou chamar meu irmão para ir, dar uma volta na floresta, no campo, e lá eu executo o homicídio. E foi assim. Você veja que as consequências do distanciamento de Deus. Fomos colocados para fora. Agora os irmãos estão brigando. E Caim mata Abel. Tira a vida de Abel, o seu irmão. Né? E ainda ele começa a pecaminosidade do homem começa a crescer. Deus pergunta para ele, né? Onde está Abel, teu irmão? Ele sabe. Foi ele que matou, foi ele que escondeu o corpo. E ele responde, não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Mente. Homicida. Mentiroso. Né? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós estamos vivendo, o porquê que nós estamos distanciados. Porque nós pecamos contra Deus. Somos homicidas, somos mentirosos, somos corruptos. Por quê? Porque resolvemos sair do ambiente harmônico com Deus, da comunhão com Deus. Fomos expulsos, agora a humanidade se torna homicida e mentirosa. E isso não para, o distanciamento vai crescendo e conforme o homem vai se distanciando de Deus, ele se aproxima do pecado. Olha lá o versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença aí de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então aí Deus põe um sinal em Caim, protege ele ainda dos outros, mas ele se afasta, ele se torna um errante, né? Ele se torna um fugitivo. Se não fosse Deus ter misericórdia, colocar um sinal para que ninguém colocasse a mão em Caim, Caim sofreria as duras penas pela própria mão do homem, do ser humano. E então, veja bem, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja bem, estava no jardim, desobedeceu, foi posto para fora, ele matou o irmão, mentiu, tornou-se fugitivo e ele, vai dizer que o versículo 16, retirou-se da presença. Ele foi-se embora para o lado do oriente, está indo embora do oriente. O lado contrário, está se distanciando. E aí então, Caim, ele casa-se, no versículo 17, coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, Caim constrói uma família mais longe do Senhor. E filhos e família construída longe do Senhor, do distanciamento de Deus, ela não progride, não dá certo. Essa família se torna, o ambiente familiar se torna hostil, perigoso. Por que que estamos vivendo distanciamento social, violência doméstica, suicídios, homicídios nessa época de pandemia? Porque estamos distante de Deus.
Quanto mais distante, maior é o nosso pecado. Eles estavam no jardim, foi colocado para fora, ele saiu da presença do Senhor, edificou sua própria casa, edificou sua própria cidade, sem a presença de Deus. E o que acontece com os seus filhos? Veja comigo, Gênesis 4, então versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, então Lameque, filho de Caim, casou com duas mulheres, Ada e Zila, e ele disse, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem, igual o pai. Né? Caim matou, agora o filho está matando, porque ele me feriu. Um rapaz, porque me pisou. O rapaz pisou no pé dele, ele matou. Veja que hediondez, banalidade, tirar a vida porque alguém pisou no pé. Não é verdade? E aí ele disse ainda, 7 vezes se tornará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Para dar ideia para nós que Caim era mau, porque ele se distanciou de Deus. Mas Lameque, que é filho de Caim, que está muito mais distante de Deus agora, a maldade se multiplicou 70 vezes 7, é infinita. A raiz quadrada, se tem algum matemático aí, pode fazer a conta. Isso se torna infinita a maldade do homem. Completa. A maldade se instalou por causa do distanciamento espiritual. Nós estamos distante social e cometendo as maiores barbáries que o mundo já ouviu. Não é verdade? E aí então, Adão, ele torna a ter mais filhos com Eva. E versículo 26 vai dizer que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Depois de muito tempo, esse novo filho de Adão, descendente de Adão, voltou a pensar em Deus. Voltou a querer uma aproximação com Deus. Mas sem Cristo, ninguém se aproxima de Deus. Sem o Espírito Santo que nos mostra o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém se aproxima de Deus novamente sem Cristo. Cristo é o caminho. E isso vai acontecendo, gente, olha, recapitulando. Gênesis, harmonia, junto com Deus, desobedeceu, foi colocado para fora. Caim, então, nesse colocar para fora, ele se torna mentiroso, homicida, né? Mata o seu próprio irmão, e ele vai para mais longe de Deus, né? Ele se distanciou, se tornou um fugitivo. Os seus descendentes de Caim, então Lameque, ele se torna mais maligno ainda, 70 vezes 7. A multiplicação da maldade impera, que simples pisar no pé, ele comete um crime hediondo. E eles vão se afastando, a humanidade vai se afastando. Não se lembrava de Deus, não se buscavam a Deus, até que voltaram a buscar a Deus. Aí vem o episódio de Noé, a sua família, a arca, o dilúvio, as águas abaixam, eles retornam à vida, mas infelizmente, né? No capítulo 6, vai dizer aí, né? Capítulo 6, que... Deixa eu ver o versículo 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para o nosso coração e viu a maldade. E por isso nós nos distanciamento. Aí vem todo o episódio, né? De Noé, construção da arca, os dilúvios, os animais na arca, depois abaixam-se as águas do dilúvio, a saída da arca, a reconstrução da humanidade, mas de novo o homem que está distante de Deus volta a fazer barbáries. Os filhos de Noé cometeram barbáries. E aí, por quê? Porque nós estamos distantes de Deus. Todo ser humano que se distancia de Deus se distancia socialmente um dos outros, e cometemos e
o que nós estamos vivendo hoje: barbáries, corrupção, homicídio, violência de toda sorte, né? E aí então, agora eu quero ir para Gênesis, para você ver como o homem está indo mais longe. Aí vem o episódio da Torre de Babel. Olha lá, capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então veja bem, eles então foram se distanciando cada vez mais, né? Partindo eles do Oriente. Onde está o Oriente? Lembra lá em Gênesis? Deus fez o jardim para o lado do Oriente. Ou seja, Deus está lá para demonstrar não apenas uma questão geográfica, onde é, mas também agora demonstra que a caminhada de distanciamento, né? Eu estou indo, olha lá, sucedeu que partindo do Oriente, Abel, Caim, Lameque, os filhos, Noé, e foram se distanciando a ponto de chegar aqui, construir essa torre, vocês conheçam. Torre Babel significa confusão, ninguém sabe de nada. Eles querem se tornar célebre, eles querem construir, eles querem fazer centrado na humanidade. Qualquer semelhança é mera consequência com os nossos dias, não é verdade? Porque nós nos distanciamos do Oriente, ou seja, nós estamos longe de Deus, estamos distante de Deus. Todo distanciamento de Deus é distanciamento, é reflexo o que nós estamos vivendo hoje. O distanciamento social é reflexo do distanciamento espiritual. E assim o homem continua cada vez mais se distanciando, indo embora da presença do Senhor. E agora eu tenho duas notícias para você. A primeira é que se você não voltar a ter esse relacionamento com Deus, a cada dia mais nós vamos nos distanciar e a maldade do homem vai se multiplicando. Mas, como eu faço para voltar para Deus? Como eu faço para voltar no ambiente harmônico? Jesus Cristo. Eu tenho essa notícia para você, que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Ele nasceu entre nós, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, para nos redimir e nos buscar da nossa maldade e nos trazer de volta para a casa do Pai. Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos faz, Ele é as veredas da verdade, Ele é o caminho que nos leva de volta à comunhão com o Pai. Quando há comunhão com o Pai, há comunhão entre nós. Jesus Cristo, olha lá, Mateus capítulo 11, vamos lá, você aí, abre aí, já abrimos alguns textos. Mateus capítulo 11, aliás, capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizer: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, Jesus o nome, porá o nome Jesus, porque ele salvará o povo. É Deus, é Jesus Cristo que nos salvou dos nossos pecados. É Jesus Cristo que nos salvou desse distanciamento. Agora nós temos um caminho a trilhar através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, e voltarmos à comunhão maravilhosa com Deus. Somente assim, estamos vivendo esse distanciamento social. Você está com saudade da sua mãe, do seu pai, dos seus, às vezes, filhos, netos. Por quê? Porque a humanidade, então, resolveu viver longe de Deus. E eu tenho essa notícia para você esta manhã, nesse dia, nesta noite, não sei quando é que você está ouvindo, nesta tarde, nesta madrugada, que você pode voltar a ter a harmonia no seu lar. Você pode viver de novo a presença de Deus
viver algo que às vezes você nunca experimentou de verdade, a presença do Deus eterno, onde todos os dias Deus estava com Adão, o primeiro casal, Adão e Eva, ali no virar da tarde. Eles tinham tudo harmonicamente, não havia coronavírus, não havia doença, não havia maldade, não havia suicídio. Tudo isso começou quando o homem se distanciou de Deus. Como ele se distanciou de Deus? Desobedecendo, se alimentando do fruto da árvore. Então, quando ele se alimentou do fruto da árvore, ele criou uma inimizade. Ele então foi posto para fora do jardim. E nesse fora do jardim nós lemos que cada dia o homem foi distanciando, fugindo da presença de Deus. E aí estamos nessa situação. Mas, como eu já disse, tem solução. Como eu posso mudar isso, pastor? Na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Já não aguento mais esse distanciamento social. Volte, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Porque só Jesus pode trazer você de volta para a harmonia da casa do Pai, para os valores da casa do Pai, para os princípios da casa do Pai, para o modo de se viver na casa do Pai. Foi Ele quem primeiro te criou, te deu a vida biológica, diz o texto, e soprou em você a vida e se tornando a alma vivente, o Ruá de Deus. Jesus Cristo, o homem destruiu, mas Jesus Cristo reconstruiu tudo isso na cruz. E o Espírito Santo, Ele, o Emanuel conosco, Ele pode trazer, Ele tem poder para transformar a vida, convencer a vida do juízo, do pecado e da justiça. E você voltar a trilhar a comunhão com Deus. Quando você estiver em comunhão com Deus novamente, os seus ambientes serão diferentes. A sua casa, e não estou falando de casas de tijolos, estou falando de você, independente do local, da região que você mora, havendo comunhão com Deus, Deus, Ele é capaz de fazer você feliz, bem-aventurado. O lírio do campo, ele brota no meio de um charco de lodo preto, e lá brota aquele lírio maravilhoso no meio de um charco de lodo no deserto. Ele se destaca. Por quê? Porque Deus fez ele brotar. Deus pode fazer você brotar novamente. Deus pode transformar a sua família. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Jesus, Ele saiu do céu. Ele deixou o céu, deixou a sua glória, deixou a sua majestade para entrar na nossa existência, na plenitude do tempo, para que, com o único objetivo, diz, ela dará a luz e porá o nome dele, de Jesus Cristo, porque ele salvará a humanidade dos pecados. Vamos voltar para aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, maravilhoso. Olha lá, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o último Adão, porém, é espírito vivificante. Versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos fazer também a imagem do celestial. Se você viver como homem terreno apenas, sem Deus, fatalmente você ficará distante de Deus, vivendo todas as consequências do distanciamento de Deus. Porém, se você experimentar a Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele, para o Espírito Santo agora habitar você, cheio de graça, cheio de verdade, você descobrirá também o valor de ser espiritual. O homem do céu habitando você, você também se torna um habitante das terras celestiais. Que maravilha! E você não experimentará
por pouco tempo só as consequências desse distanciamento, mas você tem a certeza, quando você aceita Jesus no seu coração, você tem a certeza que desfrutará eternamente da presença de Deus. Quero finalizar então com aquele versículo em Eclesiastes, capítulo 3, que nós lemos no começo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus é capaz, nesse tempo, de fazer tudo formoso novamente na sua vida, na vida da sua família, dos seus queridos. Deus é capaz. É Ele quem faz. Você não tem capacidade, ninguém tem capacidade, nenhuma empresa, nada deste mundo tem capacidade. Só Deus tem capacidade. E aí também pôs a eternidade no coração do homem, porque nós temos essa vontade de viver, porque Deus, através do Espírito Santo e a morte e a ressurreição de Cristo, Ele coloca em nós a eternidade, a vontade de termos comunhão eterna com Deus e assim teremos comunhão eterna com os nossos queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e volte o seu relacionamento. Veja onde você parou e volte a estar com Deus. Não se esconda, não fuja mais de Deus, pelo contrário, lança-se aos braços do Pai. Como criança corre para o braço de um pai, vai você, corre de volta, volta para o braço do Pai e você experimentará grandes coisas de Deus. Amém? Shalom de Deus para a sua vida e Deus te abençoe e Deus te guarde nessa caminhada. Amém? Deus abençoe. Porque vida sobre as ondas.